Ok, gente. Então vamos lá. Deus abençoe que a gente tenha um ótimo momento de reflexão e troca nesse nosso encontro de hoje, destinado a estudar lei do trabalho. Eu não sei se vocês perceberam por que eu não quis dar direcionamento nenhum nesse capítulo. Alguém desconfiou de alguma coisa? Não, Vera, você desconfia tanto, não desconfiou? eu não, não, nem de longe. Eu Ah, acho que é? daria muito Eu trabalho. acho, eu acho que eu desconfiei, mas eu só acho. Ah, fala, Arlene. O que você desconfiou, Não, Arlene? porque quando eu li, eu acho até que foi a primeira vez que eu li de forma assim, com muita atenção. Eu pensei assim, como que o Kardec, eu achei, inclusive, que esse capítulo aqui, essa parte aqui, ela faz claramente aquilo que você propõe. Ou seja, o Kardec está mergulhado naquele ambiente da Revolução Industrial, naquele ambiente todo de mudanças, do capitalismo, né? Nascendo, crescendo, se fortalecendo. Porque quando ele trabalha a questão aqui do descanso, qual é o limite do trabalho? É o limite das forças? Eu falei, gente, o que que é isso? Parece até assim, eu pensei, tá? Falei, nossa, isso aqui tem toda a relação com o momento que está acontecendo, ou seja, aqueles trabalhadores vindo dos campos, aquela coisa toda, aquela exploração de trabalho, enfim, as horas, aquela coisa toda que a gente sabe. Eu pensei assim, que está mergulhado, que é o que você diz, né, Elias? Ele está mergulhado naquele ambiente, não poderia ser diferente. O legal é a gente sacar isso. Será que foi por aí que você pensou ou não? Eu pensei errado. Não, por aí também, exatamente, bem por aí, tá? Eu estava exatamente querendo ver assim, olha, o que que a gente consegue analisar de contexto, né, da realidade que Kardec está inserido e como que ele se situou dentro dessa realidade, né? Eu acho que essa percepção é muito importante, sobretudo quando a gente trata de um assunto tão delicado quanto é a questão do trabalho, né? E eu acho E, esse tópico, Elisa, assim, hum, desculpa te interromper, assim, até porque é meu campo de estudo, né, que é o direito do trabalho, né, eu sou servidora do TRT, né, especialista em direito do trabalho. Então, esse é um capítulo, por exemplo, que eu acho que está tudo grifado no meu livro. Todas as palavrinhas estão grifadas. E, embora eu concorde com a Arlene, eu acho que é mais um capítulo onde Kardec, de uma certa forma, é um pouco ambíguo em determinados momentos, né? Então, ao mesmo tempo que ele diz que o limite do trabalho é as forças, que a gente pode trazer uma certa interpretação de que não existe limite, você pode, né, assim, ir até o limite das suas forças, em outras palavras, ele vai na questão seguinte dizendo que o patrão que exigir do seu empregado, né, demasiadamente, por isso vai responder. E de todas as questões, de toda esse capítulo, o que mais me chama a atenção é justamente a nota de Kardec no final, né? Porque hum, assim parece que ele vai meio contra as coisas que os espíritos respondem, né? Parece que ele tenta fazer um contraponto à parte psicografada, né? No caso da mensagem dos espíritos aqui na, na observação. E eu já passei por uma questão muito interessante num grupo de estudo presencial, numa casa espírita que eu frequentava há muitos anos atrás, com essa questão né, que fala aqui, né? Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e o que não pode? Quando diz que a sociedade deve se responsabilizar por ele. Eu me lembro que eu perguntei, uai, então por que a gente não discutiu a reforma da Previdência aqui na nossa casa espírita? Por que a gente se absteve, né, de discutir sobre isso? Ah, mas aí é você trazer polêmica aqui para dentro da casa espírita. Né? Então, assim, a gente tem, eu acho que essa lei do trabalho, ela é uma que talvez mais demonstre como a nossa atuação espírita dentro da sociedade pode realmente ser relevante, como nós temos instrumentos e orientações dentro do próprio espiritismo para lutar por uma justiça social, né?
é aquela coisa, né? A justiça social é a caridade coletiva, né? Então, assim, se a gente diz que fora da salvação, ou fora do progresso, né? Nem gosto dessa palavra salvação, fora da caridade não há progresso, né? Que fora dessa visão salvacionista, né? Um pouco da religião católica, eu diria que fora da justiça social não há progresso, né? Que a justiça social é a caridade coletiva. Ok, interessante. Bom, o que mais, gente? Quem mais que gostaria de trazer suas impressões a respeito da leitura desse capítulo? Deixa eu comentar uma coisa só. Eu entendo que no início, as primeiras questões, ele trata trabalho em geral, né? O trabalho que uma formiga faz, o trabalho que um animal faz, o trabalho que o homem faz. E a partir de um ponto, acho que a partir das 678, ele passa para o trabalho dentro da sociedade, né? O trabalho humano. E eu diria que ele, para a época, ele traz ideias bastante novas. A questão da limitação do tempo de trabalho, etc., eu acho que isso é bastante inovador para a época. Apesar de já terem outros filósofos, outras pessoas, economistas, inclusive, discutindo isso, né? Já apresentando esse tipo de preocupação. Uhum, ok. Vera. Então, eu acho que não se trata mais de justificar Kardec, ou dizer que ele fez isso ou por isso, e sim de olhar o tema em si. E você nos direcionou para duas perguntas: como justificar o trabalho como transformação da realidade e o trabalho como exploração. São duas vertentes bem diversas, então eu vou ficar só com uma: como o trabalho transforma a realidade. Ele transforma criando valores, cria serviços, cria possibilidades não só de suprir as necessidades da sociedade, mas também de desenvolver. Além disso, ele cria também a possibilidade do indivíduo desenvolver os seus potenciais. É muito importante que isso exista, inclusive quando o Evangelho fala em orgulho e humildade, é importante que nós consigamos dizer: não é humilde você ter um profissional que diga que não está muito certo do que vai fazer. Existe a hora de que o saber é importante, numa consulta médica, num profissional qualquer que você vai desenvolver, senão não tem cabimento. Então, dá essa possibilidade. Também a possibilidade de uma mudança social. Ele muda. Agora, essa mudança social tem que haver respeito a cada classe, uma vez que estamos divididos em classes, porque há a tendência de uma classe que se julga intelectual querer resolver problemas das demais classes, embora seria melhor não falarmos em classe. Também desenvolve a solidariedade, a colaboração comum, não é? Permite uma inovação, é um estudo, né? Não é coisa da minha cabeça. Permite que nós tenhamos uma cidadania ativa, então, conscientes do nosso papel na sociedade. Cada trabalhador também tem uma história de vida que importa na condição do trabalho, e nós também, aí, temos uma forma não só de sustento, mas também de modificação da sociedade através dessa transformação que impacta positivamente indivíduos quanto a sociedade em geral, desde que não se extrapole como um poder de uma classe sobre a outra. Mas isso já é uma outra discussão que envolve a economia, né? É isso, essa questão. Mas isso foi produto do estudo em grupo. Todo o grupo de São Paulo estava junto estudando isso. Não vem nem da minha cabeça que eu não teria ido tão longe, mas todos. Envolve o pessoal, a Luciana, todo o pessoal de São Paulo. Uhum, ok. Muito obrigado. Lavínia, diz. É só um contraponto aqui a isso que a Vera começou a falar. É uma discussão que eu tenho muito com o meu filho sobre essa questão do trabalho, né? Exatamente nessa questão. A primeira questão logo que fala, né?
que a questão do trabalho é uma necessidade, a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então, assim, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente progride, maiores são as nossas necessidades, então vem mais trabalho para poder ter mais. É aquela coisa, né? Você só almeja uma televisão 59 polegadas se você tiver condição de, com muito esforço, chegar a ela. Às vezes, determinadas necessidades não existem para determinada classe social, né? Então, assim, você às vezes se supera ou exagera no seu trabalho, né, para atender ou para adquirir coisas que são necessidades muito típicas da classe média. Rico não se preocupa com isso, pobre também não, porque não vai nem sonhar com aquilo, então também não é uma necessidade para ele naquele momento. E aí eu discutia muito isso com o meu filho mais velho, porque ele fala para mim assim, mãe, eu não quero a sua casa, eu não quero o seu carro, porque isso tudo escraviza. Esse é o argumento que ele fala assim: eu não quero sua casa, não quero uma casa igual a sua, não quero um carro igual ao seu, porque eu vejo o quanto isso te escraviza, o quanto isso faz você trabalhar cada vez mais, cada vez você se submeter a condições de trabalho não muito saudáveis, porque você tem que manter aquilo para o qual você já chegou. E aí eu me questiono onde que está o progresso, né? Se o progresso está nesse acúmulo, nesse crescer, nesse tá mais um degrau acima, ou se o progresso não está no meu filho, que vira e fala assim, mãe, mas a vagabundagem é ética. Porque na minha concepção não é ético você não trabalhar, você não contribuir para aquela sociedade, né? Não. E ele falou, mas é ético, por que não é ético a pessoa escolher, né, viver dessa forma? Se ela não está fazendo mal a ninguém, se ela está se virando da forma que pode, nem que seja com a mendicância, né? Por que isso é antiético? E eu me vi meio sem argumento, sabe? Assim, eu me vi meio impactada com essa fala dele, sabe? E ainda continuo formulando um pouco isso. Aonde está o progresso? Está em mim, que cada vez trabalho mais, e cada vez adoeço mais, e que estou galgando, né, profissionalmente, adquirindo coisas? Ou está nele que fala, mãe, não quero nada disso, porque a minha liberdade é mais importante, né? Então, eu me questiono um pouco aonde que essa necessidade de ter mais nos leva ao progresso. Se alguém tiver mais alguma ponderação, a gente ouve e processa antes de a gente começar a ler o texto, que eu quero ler com vocês hoje, esse texto, para a gente ir conversando. Alguém tem mais algum comentário antes ou não? Como é que está? Deixa eu compartilhar a tela, que nós vamos lendo algumas partes juntos e vamos conversando a respeito, tá? Eu quero dizer a vocês de antemão que essa análise que o Alfonso fez, essa separação que ele fez, né? Que até certo ponto nós temos um trabalho idealizado, né? É um trabalho, vamos dizer assim, numa visão platônica de trabalho, tá? E no segundo momento nós temos uma discussão da realidade social do trabalho, né? Então eu quero tanto que a gente vá analisando até que ponto essa análise idealizada do trabalho ela está suficiente e completa, e até que ponto essa análise do trabalho como elemento da nossa realidade social está completa, tá? Eu quero fazer essas duas perguntas por um motivo, que ao final desse nosso bate-papo, eu gostaria que a gente tivesse um entendimento melhor do que é que a gente precisaria considerar hoje, século XXI, quando a gente está discutindo a questão do trabalho. Eu acho que a Lavínia já trouxe um ponto importante aí, olha, né? Dentro dessa visão platônica de trabalho, como eu vou compreender também o fato de que nem todo mundo pode concordar em trabalhar como a nossa sociedade espera de nós hoje, né? Porque tem uma expectativa social em torno do trabalho. E como que a gente vai compreender essa expectativa social em torno do trabalho, né? Então vamos lá. Vamos começar pela ideia de que o trabalho é uma lei da natureza. Quem gostaria de ler para nós? Eu posso ler. Vai lá, Lavínia. Necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza?
O trabalho é uma lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ela aumenta suas necessidades e seus gozos. Só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Eu gostaria de começar perguntando sobre isso aqui. Olha, toda ocupação útil é um trabalho. O que que a gente poderia incluir nesse rol das ocupações úteis aí, por favor? Eu começo logo pensando no trabalho doméstico, né, que muitas vezes não é remunerado e não é valorizado, né? Embora a gente esteja mudando um pouco as coisas assim. Os cuidados em geral, né? Os cuidados que umas pessoas têm com relação às outras, até tanto com pais idosos, quanto com filhos, quanto com familiares, né? O trabalho voluntário, o trabalho beneficente, né? Que também não é todo trabalho não remunerado, eu poderia dizer, né? Desde que seja útil, né? Desde que seja Sim. útil. Ele está considerando aqui como trabalho. Né? É, mais alguma observação nesse aqui, gente? O trabalho ser uma lei da natureza, o que que a gente pode entender por isso, hein? O trabalho como uma lei da natureza. E essa utilidade pode ser para nós mesmos, pode. Assim, eu posso ter um trabalho que seja útil especificamente para mim, como, por exemplo, estudar. Né? Estudar. Não precisa ser útil para o outro, pode ser útil, auto-útil, né? No caso, eu Mas digo assim, estudar é útil para os outros também, não, Lavínia? também, desde que você coloque o seu conhecimento a serviço do outro, né? Então, ele pode ser útil ou não para o Mas outro. eu estou perguntando assim porque a gente, saindo de uma perspectiva de visão centrada no indivíduo para uma visão centrada na sociedade, mesmo o indivíduo que acha que está sendo útil somente para ele, né, ele, de alguma maneira, na interação dele com o restante das pessoas, aquilo vai interferir nessa relação, aquilo vai, de alguma maneira, modificar a relação que ele estabelece com as pessoas, né? Dúvida, porque qualquer coisa que a gente faça interfere. Até, por exemplo, um autocuidado de saúde mesmo, se a gente for pensar em última instância, pode impactar no sistema único de saúde ou até numa saúde privada, que não, né? Então, assim, não tem como nenhuma atitude humana não Não interferir, impactar sobre os demais. impactar sobre os demais. Lúcia, com a palavra. Então, era isso que eu ia, eu ia reforçar exatamente isso que a Lavínia colocou, que assim, o conhecimento, a gente não consegue ter o conhecimento só para a gente, porque a gente vive na sociedade, a não ser que você vai ficar isolado, mas se você vive em sociedade, o seu conhecimento de alguma maneira ajuda o outro, né? Se você aprende, se você né, é engenheiro, você vai usar o seu conhecimento para melhorar, né, as condições da sociedade. Você é médico, você é advogado, você é um trabalhador braçal, seja qual for seu trabalho, seu ofício, né, ele vai contribuir para a modificação da sociedade, né? E depois, depois ele vai ter uma questão aqui que ele fala quando você não precisa trabalhar, tipo o aposentado, né? Ele vai receber sem precisar trabalhar, mas não necessariamente você tem que ficar ocioso, né? Você pode fazer um trabalho de espiritual e tal. Então, isso que assim, é importante, porque o que eu acho que ele coloca é que você tem que ter um sentimento de utilidade, que o trabalho ele te dá utilidade, né? E aí que é nesse sentido, né? De estar ocupado, mas ser útil por todo a sociedade. Eu entendi que é isso. Uhum. Eu gosto muito do princípio do que foi adotado como lema pelo movimento comunista francês, inglês, francês. Aliás, todo o movimento comunista, internacional comunista, adotou isso como lema no século XIX, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, olha, a cada um segundo suas necessidades e de cada um segundo suas possibilidades. Ou seja, todo mundo precisa ter aquilo de que necessita para viver, e, ao mesmo tempo, todos devem cooperar com aquilo que esteja ao seu alcance. Eu acho interessante, né? Porque é uma maneira de você colocar assim, o trabalho como uma finalidade social, como a Lúcia colocou muito bem. Né?
Eu acho esse lema bonito, eu gosto dele, sabe? A cada um segundo suas necessidades, ou seja, ninguém pode ficar privado do necessário, né? E de cada um segundo suas possibilidades, ou seja, todo mundo também deve contribuir segundo aquilo que esteja ao seu alcance. Eu acho isso fantástico, né? Eu queria ler essa 676 e ler para nós, Lavínia, para a gente fazer uma análise também dela, tá? E ver como é que a gente pode compreender essa questão. Vai lá. Porque o trabalho é imposto ao homem. É uma consequência de sua natureza corporal, uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. É por isso que deve seu alimento, sua segurança e seu bem-estar apenas ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é extremamente fraco de corpo, Deus deu a inteligência como compensação, porém é sempre um trabalho. Eu quero Bem, discutir. bem Adão Hã? e Eva, esse filme Expiação, né? Não O é? trabalho, bem Adão e Eva, né? A Essa mulher resposta. mulher vai sentir a dor do parto e o homem vai trabalhar, ganhar seu Com o suor sustento do com o seu suor do seu rosto. rosto. Eu achei essa resposta bem teológica, não sei a impressão de vocês, né? Exato. Mas achei ela bem teológica, né? Mas é interessante, e é quando ele coloca aqui aqui, é por isso que seu alimento, seu bem-estar, tudo depende do seu trabalho e da sua atividade, né? A gente vai ver que no nosso mundo não funciona assim. E aí eu acho que é uma crítica que a gente tem que ser capaz de fazer, tá? Na verdade, na maneira como a nossa sociedade está organizada, essas necessidades não dependem do trabalho do homem, depende do patrimônio do qual ele possa desfrutar. E a gente sabe que quem tem patrimônio, né, quem já nasce com patrimônio, dificilmente precisa trabalhar, né? Então, aí, ô, Lúcia, até aquela questão que você falou do aposentado, né? Hoje é o aposentado, mas na época de Kardec era nobreza. Os grandes proprietários, os grandes rentistas que tinham casas e mais casas de aluguel e que viviam de alugar seus imóveis, alugar suas terras, né? Então, assim, e que nunca precisavam trabalhar. A gente tem isso ainda hoje. A gente tem 10% da população do planeta que não necessita trabalhar, né? Assim, ou que trabalha em condições absolutamente privilegiadas. Então, que talvez a gente não possa dizer que a essas pessoas o seu alimento, a sua segurança e o seu bem-estar estejam na dependência do seu trabalho e da sua atividade. Então, esse é um ponto que é interessante, eu acho, nessa questão, a gente ser capaz de ter esse olhar crítico, tá? Porque senão a gente vai achar que está todo mundo sendo contemplado por isso aqui. E, na verdade, não está. Nós temos muitas pessoas que trabalham e, mesmo assim, o seu alimento, sua segurança e seu bem-estar não estão supridos, né? Nós temos muitas pessoas que trabalham, mas que, pela maneira como a nossa sociedade está organizada, o que eles recebem não dá para prover o alimento necessário à família, não dá para prover a segurança necessária à família, não dá para prover o bem-estar à sua família, né? Porque, na maneira como o trabalho está organizado, hoje eu vi até um vídeo que eu achei interessante, o empresário criticando, né, que o governo fica impondo um salário mínimo e que isso não é bom para a sociedade, que o governo passa a regular o valor do salário mínimo, né? Aí um crítico foi responder e disse para ele, meu amigo, o que está regulando é o mínimo, não é o máximo. Você pode pagar quanto você quiser a mais. Quando se colocou um salário mínimo, é porque se deixasse, pagava menos que isso. Esses dias uma autoridade do legislativo brasileiro dizendo que no interior a condição de vida é muito melhor, porque você pode pagar R$ 300 para uma empregada doméstica e você tem quem trabalhe para você, né? Eu me lembro de uma colega nossa aqui de Goiânia, juíza de direito, que estava indignada, porque o desemprego estava muito baixo, né? A taxa de desemprego abaixou muito e o salário, portanto, responde aumentando, né? O salário estava mais alto. Então, ela estava indignada porque o salário mínimo, estava mais difícil conseguir uma babá,
para cuidar do filho dela. Ela falou assim: agora todo mundo que eu tento contratar está cobrando aí 2 salários mínimos para cuidar, para trabalhar de babá. Onde já se viu isso? Ela estava indignada, porque uma babá ela não estava achando por menos de 2 salários mínimos, né? Então, assim, a gente vê que há elementos aí, né? Ela que tenha seu alimento, sua segurança, seu bem-estar absolutamente garantido por uma das profissões mais bem remuneradas do país, reclamava porque precisava do serviço de uma outra e que ela achava absurdo pagar 2 salários mínimos. Então, assim, eu acho que isso aí também a gente tem que ser capaz de olhar quando a gente está falando disso. É aquilo que o Alfonso falou, né? Tem um trabalho que é idealizado, trabalho filosófico, platônico, e tem o trabalho real. E as duas questões vão estar aparecendo aqui o tempo todo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E, por último, tem esse ponto aqui, olha, que eu quero também discutir, tá? Essa questão aqui, eu acho que ela é uma questão que a gente tem que olhar para ela com bastante cuidado, né? A Elias, Lavínia... não, é só um comentário com relação a essa questão que você comentou aí da juíza de direito, mas Uhum, isso tem muito a ver com a nossa ideologia escravocrata, né? A gente sempre fala assim, né? No Brasil e na época de Kardec a mesma coisa, a propriedade ela tinha muito mais valor do que o trabalho, né? uhum, A gente comenta, né? Você compra uma cobertura de R$ 1 milhão e não quer pagar 5 mil para um pintor pintar suas paredes, né? Então, assim, o valor da propriedade no Brasil e no mundo, né? O trabalho sempre foi muito desvalorizado, e especialmente o trabalho com cuidado, né? A uhum. babá, nesse caso, é exatamente a cuidadora, né? Que parece que é meio missionária, né? Cuidar, né? Um cuidado, assim. Tá? Essa visão escrava. Por exemplo, infelizmente, tenho parentes que pagam menos de um salário mínimo empregada doméstica no interior aqui do estado do Rio de Janeiro. E toda vez que eu vou lá, eu brigo, falo pra caramba, não adianta. Aí os vizinhos ficam chateados se você paga mais, você está inflacionando o mercado. É, o meu irmão veio dar bronca em mim. Meu irmão veio dar bronca em mim. Eu já fui empresário, né? Eu já fui empresário por um período da minha vida. E é muito interessante que, como na condição de empresário, eu tinha por política pagar acima da média salarial, os meus colegas de categoria sempre brigavam comigo que eu estava estragando o mercado. Mas Falava, exato. né? Elias, você está corrompendo o mercado, né? Então, assim, olha, gente, como que o meu irmão veio falar para mim, Elias, se você paga mais para o jardineiro, você inflaciona. Falei, mas, gente, eu quero é que ele ganhe bem. Eu quero que o jardineiro ganhe bem, né? Agora, olha que raciocínio, né? Então, é muito importante esse aspecto, a gente não pode deixar de compreender essa dinâmica social, né? Isso faz parte da dinâmica social. Então, não adianta a gente ficar só no lado idealizado do trabalho, da utilidade, etc., e não perceber que há uma diferença social que faz com que uma parcela da sociedade não precise mesmo trabalhar para garantir a sua sobrevivência. Ela já está garantida. Dependendo do patrimônio familiar, o que ele rende todo mês é mais do que uma família pode gastar. Muito mais, né? Então, assim, é assim que funciona e a gente não pode perder isso de vista. Eu quero discutir esse outro aqui, olha. Aquele que é extremamente fraco, Deus deu a inteligência. Na fila da reencarnação, você tem que escolher a fila que você vai entrar, né? Você vai querer ser forte ou vai querer ser inteligente? Isso não existe, né? Você pode ser as duas coisas, né? Uma coisa não exclui a outra. Não exclui a outra. E você pode ser fraco e desprovido de recursos intelectuais. Aliás, nós temos uma grande quantidade de pessoas com transtornos psiquiátricos, com limitações de ordem mental, deficiências mentais acentuadas, né? Nós temos muita gente com esse perfil. E parece que tem alguma coisa acontecendo de errado, eu não sei o que está acontecendo. Nesse momento, está havendo um estudo, tá? Por que tanto está aparecendo tanto caso de autismo? Ainda não está claro se é simplesmente um problema de diagnóstico, que até então não se diagnosticava, ou se realmente nós estamos tendo crescimento nesse número de casos. E o fato é que Ainda essas. tem, Né? não está tendo até um grande impacto previdenciário, né? Em relação a isso. Exatamente. Tem estudos feitos. Então, assim, olha, isso também coloca em xeque essa afirmação aqui, né? Então, nem todo E mundo quando, que tem. tipo assim, e quando o corpo se torna fraco por dificuldades socioeconômicas que também afetam a inteligência? Né?
Exatamente. Então, assim, os casos de estresse, tá? Os casos de depressão, os casos de transtornos, por exemplo, o borderline, que a pessoa, às vezes, até pelo próprio trabalho, ela é levada a uma situação de estresse tão grande que ela já não suporta mais aquilo, mas precisa continuar vivendo. Então, são aspectos que eu penso que a gente não pode deixar de considerar quando a gente se depara com essas questões, né? Vamos ver aqui. Eu vou pular essa aqui. Vocês se importam? Ou alguém faz questão de ler, né? Eu acho que ela, né? Agora, essa aqui a gente pode, eu acho que ela tem coisa a nos ajudar a ver. Nos mundos mais aperfeiçoados, lá. Pode ser você mesmo, Lavínia? Vai lá mais um pouco. Pode. Nos mundos mais aperfeiçoados, encontra-se o homem submetido à mesma necessidade do trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não creias por isso que o homem permaneça inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Eu adoro essa pergunta. Eu adoro isso, tá? Eu acho que aqui ele está pegando o espírito do trabalho, né? Espírito do trabalho. Olha, é você colocar-se útil de tal modo que você tenha significado, né? Tenha até sentido para viver. Porque senão a vida perde o sentido, né? E aqui está outra da Lúcia. Aqui está outra que a Lúcia comentou para nós. Eu vou até pedir, Lúcia, eu vou pedir para você ler essa, porque você tinha destacado, e comentar ela para a gente, tá? E aí depois a gente volta para você, Lavínia. Vamos lá, Lúcia. O que você achou interessante nela que você chegou a destacar no seu comentário? Lê para nós. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência encontra-se isento da lei do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de se tornar útil, conforme os seus meios, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que também constitui um trabalho. Se o homem a quem Deus atribuiu bens suficientes para assegurar sua existência não está constrangido a se alimentar com o suor do seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto mais tempo livre possui para fazer o bem, em consequência da parte que lhe foi previamente concedida. Então, aquilo que essa questão ela me chamou a atenção, né, quando eu li, porque justamente isso, que assim, o trabalho não para nunca, não existe, e não existe um trabalho melhor ou pior. Todo trabalho tem que ter utilidade. Eu acho que está colocando nesse sentido, né, de você estar sempre se preocupando em ajudar. Então, assim, eu acho que aqui ele antecipou o Domênico Damasio, né, sobre o ócio criativo, né? Você conhece esse conceito do ócio criativo? E aqui é mais ou menos isso, quer dizer, você não deve ficar, né, sem fazer nada, mas não é e não fazer nada, às vezes também ajuda o outro, né? Quer dizer, você vai fazer um lazer, você vai brincar, vai, entendeu? Tudo isso ajuda na energia, né, da sociedade. É nesse sentido que eu entendi isso aqui. Não, eu quero só questionar quando ele coloca aqui, se o homem a quem Deus atribuiu bens suficientes para assegurar a sua existência. Eu acho isso aqui tão delicado, porque então é Deus que dá a riqueza, então é Deus que dá a pobreza, e eu acho que se a gente não tomar cuidado, essa resposta ela tira da gente, tira, né, da nossa perspectiva de análise a questão material, desse mundo material e dessa condição do capitalismo e dessa condição da nossa vida tão precária devido a essa pressão que nós sofremos constantemente. Então, eu acho isso aqui muito delicado, só queria pontuar isso.
Não, é interessante o que você colocou, Iracildo. O que eu queria também pontuar é que nessa época o capitalismo ainda não era uma coisa tão. Ele não era tão perverso, ainda não. Né? Ele estava ainda em processo, ainda havia uma ilusão de que ele poderia ser um bem para a humanidade, porque todos teriam oportunidade. Eu acho que existia mais ou menos essa ideia ainda, né? A perversão do capitalismo ainda ia acontecer, né? Não, Eu eu acho. concordo, viu, Lúcia, com você em tudo que você falou. Eu acho que tá perfeito. Eu só me preocupo das justificativas que nós usamos hoje, não para aquela época. Para aquela época, eu acho que o texto ele avança nesse sentido. Mas o hoje, nós hoje, sabe? Às Ah, vezes, lendo entendi. isso aqui, a gente justifica certas formas, né, de viver tão mesquinhas, né, na nossa sociedade, que o capitalismo traz isso, né, que eu acho que é delicado. Foi só nesse sentido. Concordo com você, viu? Muito Eu obrigada. também, eu vou falar só rapidinho, eu também concordo com você, porque daí a gente pode deixar de refletir sobre os processos de acumulação de riqueza e as desigualdades, né? Quando a gente pensa assim, o homem que possui bens suficientes, você pensa nessa questão divina. E não é assim. A É, gente sabe que quando você acumula, existem processos exploratórios, tem muita coisa no meio disso. Desculpa, Elis, te atrapalhei. Pelo contrário, é essa discussão que eu acho importante, tá? Eu acho que é fundamental que a gente discuta tudo isso, né? E eu até estou procurando uma imagem aqui que eu quero compartilhar com vocês nessa linha de raciocínio, tá? Lúcia, você, assim, você se importa se eu discordar alguma coisa de você? Você não importa, não, né? Eu acho que não, eu vou acho que não. botar você de castigo no milho. Ah, então tá bom, esse castigo eu gosto. Deixa eu comentar aqui, olha, na verdade, o que nós temos é uma ilusão de que a exploração capitalista no século XIX ela não tivesse tão consolidada quanto está hoje. Porque um livro que eu acho cuja leitura eu recomendo a todos, é um livrinho de um grande missionário, de um espírito que reencarnou aqui numa condição de uma lucidez extraordinária, e eu considero assim, se existe missionário como a gente acredita no espiritismo, ele foi um, tá? E o nome dele é Frederick Engels, e ele é absolutamente demonizado porque ele não era espiritualista e teve o nome dele associado ao movimento comunista do século XIX. Mas o livro dele, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, é um livro que todos nós deveríamos ler. Porque ele faz uma análise científica da situação do trabalho no século XIX e com muita propriedade, porque ele era empresário, ele era dono da empresa. Então, ele, numa condição muito privilegiada de filho de um grande magnata da época, né? Ele é mandado para Manchester, na Inglaterra, para cuidar das empresas do pai dele. E quando ele começa a cuidar das empresas do pai dele, ele entra em contato com a realidade do trabalho que ele nunca tinha visto. Então, o livro dele, na realidade, é uma coleção de artigos que ele vai mandando para serem publicados na Alemanha, no jornal do qual o editor era um outro jovem. Ele era um garoto aí de seus 20 e poucos anos, e em Berlim tinha um jornal que era dirigido por um outro garoto, que por acaso, não por acaso chamava Karl Marx. Tá? Então, o Engels manda periodicamente um artigo para ser publicado nesse diário alemão a respeito das condições, da situação da classe trabalhadora na Inglaterra. E o livro é chocante. Depois que ele terminou a coleção de artigos, eles decidiram publicar isso na forma de livro, e o livro é chocante. Era muito comum as tecelagens contratarem crianças para trabalhar na tecelagem. Porque as crianças, embora tivessem o problema de trabalhar apenas 10 horas por dia, que era muito pouco, né? Um adulto poderia trabalhar 14, era melhor se você contratasse um adulto. Mas a criança tinha uma vantagem. Como ela era pequena, se a linha se prendesse, ou se um fuso se prendesse, qualquer coisa no tear se prendesse, a criança, por ser pequenininha, você podia botar ela para entrar dentro da máquina para ir lá destravar ou resolver o problema que fosse. Só tinha um pequeno problema com isso, né? E com isso, às vezes, uma criança perdia um braço, perdia uma mão, e aí você tinha que contratar outro, tirar aquela e contratar outra no lugar.
Então, assim, vocês vão me perdoar se eu estiver falando isso com muita frieza, até com uma certa ironia, porque a situação do trabalho no século XIX ela era tão monstruosa, o Engels relata isso muito bem no livro dele, mostra a taxa de mortalidade nas fábricas, a taxa de mortalidade na mineração, ele traz a taxa de mortalidade nesses trabalhos e mostra como que o ser humano era um animal descartável para as indústrias que estavam se estabelecendo. Então, assim, o livro do Engels é um livro que é impossível ler e não sair mexido da leitura, sabe? Eu recomendo a todos que leiam esse livro. Então, assim, eu acho que isso nos ajuda a compreender aquele aspecto que você chamou, Alfonso, tá, da realidade do trabalho, né? Então, tem um trabalho idealizado, tem um trabalho que eu até diria assim, olha, que é a nossa condição social, talvez, e tem o trabalho que é a exploração, né? E esse aí a gente tem ele hoje ainda acontecendo, que também vale a pena a gente analisar. Alfonso, você, porque senão eu não paro. Não, eu só ia lembrar também um outro opúsculo, né, um livreto, bem anterior a Engels, de Alexis Tocqueville, né, ele é Tocqueville. francês. Sim. Ensaio sobre a pobreza de Alexis Tocqueville. É espetacular que ele mostra justamente o fato do Estado estar se desenvolvendo, tornando-se mais rico, entre aspas, aumentava a pobreza naquele estado, naquela região. Ele falava, tem muito menos pobres em Portugal, que é um estado pobre, do que na Inglaterra, que é um estado rico. Então, essa comparação é bem anterior da sociologia, né? Tocqueville é anterior aos sociólogos do século XVIII, e, no entanto, é uma visão, eu acho que pouco conhecida, mas que vale a pena ser lida também. A gente conhece muito de Tocqueville a democracia americana, né? Política é a democracia americana. Mas essa parte social dele, eu acho que vale a pena ser conhecida. Ele levantava justamente essa questão, o quanto o enriquecimento da nação criava mais pobres disponíveis na rua. Né? Ok, eu só quis pontuar isso, tá, Lúcia? Porque eu sei que, assim, que é uma visão que ela está presente na sociedade, a gente não sabe nem como ela se formou, né? Mas que quando a gente volta no tempo para fazer um estudo da realidade, a gente vai percebendo que a coisa era muito bruta, né? É, Mas é nesse é sentido. só uma. Uhum. Quando é que foi escrito o Manifesto Comunista? Quando é 1848. 1848. É. Pouco tempo antes do Kardec escrever o livro, né, dos É, Espíritos. e é dessa época também um outro livro que é muito importante, o do Engels. O do Engels também é anterior a isso um pouquinho, tá? É anterior a 1848, né? Embora ele tenha sido publicado depois também, mas é porque aí eles condensam em livro, aí tem tradução do alemão para o francês, para o inglês, né? Aí tem tudo isso. Mas como artigo ele foi publicado antes do Manifesto Comunista. E tem um outro também que é da época, que é maravilhoso, que a gente também precisa ler, que é de um radical, é um anarquista francês, que é o Proudhon. O título dele é isso: A Propriedade é Roubo. Então, assim, o livro dele é maravilhoso também, porque mostra como que, para que alguém tenha e desfrute, é necessário, inevitavelmente, que esse processo de acumulação aconteça em detrimento de outros que muitas vezes ficam a ver navios, né? Então, é muito interessante e ele vai jogar por terra toda a discussão de meritocracia que a gente, às vezes, imagina ser pertinente, tá? Eu achei importante. Então, é porque eu Ah, achei que era depois, eu achei que o Manifesto e Engels tinha sido depois de Kardec ter escrito, entendeu? Então, assim, uhum, que ainda não essas denúncias, né, da exploração, eu sei que existia, mas eu achei que isso ainda não era público, vamos dizer assim, né? uhum, Aí é só um parêntese que eu queria colocar da questão do que você falou do autismo, que eu vi um estudo que eu achei interessante, falando assim que o pensamento, porque que os nossos corpos também são moldados, né? A evolução corpórea, vamos dizer assim, também é moldada de acordo com os nossos pensamentos. Quer dizer, eu creio nisso, eu creio que
porque a gente vai construindo, né? Vai construindo diferenças, né? Então, tem pessoas que acreditam que a própria sociedade capitalista, que a exigência, né, de você ser o tempo todo estar concorrendo com o outro e tal, que isso pode ter criado uma modificação no DNA humano, de maneira que começou a produzir pessoas com autismo, que são pessoas focadas, né? O autismo uma característica essa, ela se isola, né? Se isola e ela vamos dizer assim, seria nesse sentido. Uhum. Há um estudo disso, né? Que eu É, também acho que não é só a questão do diagnóstico. Eu acho que tem muito impressionante a quantidade, porque na minha época a gente sabia que quando era, né, eu sempre teve algumas pessoas com uma diferença, né, que a gente falava que a pessoa era muito agitada. Mas hoje em dia você vê muita gente, não é só pelo diagnóstico. uhum, Eu acho perfeito. isso. E está sendo estudado para identificar essas causas, né? Porque tem várias possibilidades e não tem nada conclusivo ainda. Vamos passar para essa parte aqui, que eu acho que ela vai ser aquilo que o Alfonso falou, assim, de quando Kardec vai discutir a realidade do trabalho, né, como realidade social. Eu acho isso aqui é muito interessante também. Então, vamos lá. Lavínia, volta a ler para nós. Limite do trabalho, repouso. Sendo o repouso uma necessidade, após o trabalho não constitui uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de dar um pouco mais de liberdade à inteligência para elevar-se acima da matéria. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Além disso, Deus deixa o homem livre. Tá bom. Então, vamos conversar sobre essas primeiro? Eu não consigo não pensar na pirâmide de Maslow quando eu vejo essa questão 682, né? Ah, Enquanto as necessidades básicas não estiverem atendidas, você não consegue, né, se elevar às demais necessidades, e o topo dela é a elevação espiritual, né? é. Então, como exigir progresso e elevação espiritual a quem não tem o mínimo, né, necessário, segurança, alimentação, moradia? Interessante esse raciocínio, hein, Lavínia? Interessante. Explica isso mais para nós, Lavínia. Fala mais. A Gostei. pirâmide. Deixa eu até pegar aqui que eu tenho uma pirâmide de Maslow aqui na antecapa do meu livro dos Espíritos. Ótimo. A pirâmide de Maslow é um estudioso que fez uma pirâmide, né, categorizando as necessidades humanas, né? E aí ele coloca na base da pirâmide o que seriam as necessidades básicas, que seriam as necessidades fisiológicas, né? Alimento, roupa, repouso e moradia, juntamente com as de segurança, que é não só a segurança do corpo, como ter um emprego, recursos de moralidade, a família, a saúde e a possibilidade de prosperidade. Essas seriam as necessidades que ele chama de básica. Na segunda categoria, ele fala das necessidades psicológicas, que teria a parte do amor e do relacionamento, que seria você ter amigos, família, intimidade sexual, e as necessidades de estima, autoestima, confiança, conquista, o respeito dos outros. E no topo, que ele coloca as necessidades de autorrealização, que seria a realização pessoal. Criatividade, solução dos seus problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos e elevação espiritual, né, num campo já de quem já está nessa vertente da espiritualidade. E segundo Maslow, você só ascende a nova, né, a próxima categoria quando você tem a base, né, o degrau imediatamente anterior satisfeito. Então, para você passar para umas necessidades psicológicas, as suas necessidades básicas teriam que estar satisfeitas. Então, assim, como que você vai pensar em autoestima, pensar em elevação, se você não tem comida, moradia, emprego, né? Você acaba ficando cativo da busca das suas necessidades básicas e
fica desprovido da possibilidade de buscar as suas outras realizações possíveis, né, dessa encarnação. Então, é É, aquela coisa, quem também está no topo acaba tendo mais possibilidades de progresso, né? de pensar no espiritual, inclusive, né? Isso, A pirâmide de Maslow já sofreu muita crítica depois disso que a Lavínia está apresentando, pessoal, já, porque já tem hoje um entendimento que já não é tão estanque quanto ele pensava, mas a ideia central ela é muito importante. A ideia central ela é muito importante. Você não tem como uma pessoa que está passando fome ali, lutando no dia a dia, ou com enfermidade, com um monte de problema, você cobrar dela crescimento espiritual, né? se não impede, pelo menos dificulta muito, né, Will? Dificulta muito, né, Lavínia? É um obstáculo significativo, né? Então, assim, eu acho isso muito importante, porque amplia o nosso olhar sobre essa questão social, né? Eu quero voltar naquela coisa do limite do trabalho ser o repouso, do trabalho e do repouso, né? Que eu acho que é importante. Eu sei que tem gente aqui que não gosta do livro Nosso Lar, mas eu vou falar dele, tá? Quem não gostar, me perdoa, me põe de castigo em cima do milho, não tem problema, tá? Mas, assim, eu adoro ver aquela descrição que o Chico faz do Nosso Lar, que lá também tem limite de jornada de trabalho e tem necessidade de repouso. Eu acho isso tão interessante, né? É claro que eu não acredito que o mundo espiritual seja daquele jeito, tá, gente? Eu não acredito nem um pouquinho. Eu acho que aquilo ali. Aliás, a gente sabe que aquele livro, na verdade, é uma adaptação do livro A Vida Além do Véu, do George Owen. Então, assim, é uma adaptação, não, é um desenvolvimento. Eu não sei se é o André Luiz, Chico, como é que é isso, mas ele desenvolve as ideias do George Valley Owen no livro A Vida Além do Véu. E faz um desenvolvimento que eu acho interessante em muitos aspectos. Um deles é esse aspecto social do trabalho, né? É o fato de lá todo mundo contribuir. Lá também é muito interessante, ele traduziu o preconceito social do trabalho lá também, porque lá as mulheres estão nos cuidados e na produção de fios, na tecelagem. Então, assim, o livro tem preconceito embutido dentro dele, não vamos, né, fingir que a gente não viu, mas, assim, é muito interessante você ver que lá também existe uma preocupação com o crescimento espiritual, que as pessoas tenham tempo para se dedicar aos estudos, né? Eu acho fantástico ver isso lá. Eu falo para o pessoal, ó, você quer ver o que é comunismo? Lê Nosso Lar. Porque é perfeito o ideário de uma sociedade comunista. Acho muito interessante, né? E eu queria ver essa aqui, ó, o limite do trabalho, o das forças. Na época que isso aqui foi escrito, a jornada de trabalho mínima de uma pessoa adulta era 12 horas, tinha jornada de 14 e tinha de 16 horas. E tinha gente que trabalhava sem limite de jornada, porque ele trabalhava o dia inteiro, à noite dormia no trabalho, no dia seguinte ele acordava e já começava de madrugada. Então, assim, na época era assim que funcionava. Crianças tinham jornada de trabalho reduzida, de apenas 10 horas por dia. E eu queria ver como é que a gente analisa isso aqui considerando o contexto da época. O Elias, Hum, eu penso, eu comecei com essa questão, inclusive a minha fala, porque eu achei ela muito problemática. É aquele negócio, o Kardec está mergulhado naquele contexto, né, naquele contexto que a exploração ela está se institucionalizando, vamos até colocar assim, os sindicatos estão sendo formados, né? As revoluções, né, em relação às fábricas e tudo, o capitalismo ele tá avançando, a Revolução Francesa já foi, ou seja, eu penso que isso aqui, no meu entendimento, está justifica, não que o Kardec queira fazer isso, mas ele uhum, está naquele momento, é isso que eu, né? Ele está naquele momento que ora ele parece, sabe aquela coisa assim, tem a nobreza, tem a burguesia e tem a nobreza, a burguesia e a igreja. Parece que ora ele dialoga com a igreja, ora ele dialoga com os burgueses, com a burguesia, ora dialoga com a realeza nesse sentido. Ou uhum. seja, é a mentalidade daquele momento que ele está também. Quando você fala o limite das forças, eu penso que é uma coisa assim, absurda. Eu penso como uma coisa que abre para exploração do trabalho mesmo, do trabalhador. Tanto que é um momento que os sindicatos vão começar a se formar, né? Começa aquelas discussões. Então, assim, para mim, isso aqui está muito claro
sobre essa questão de um sistema capitalista que está se desenvolvendo, com o progresso como aquela coisa, né, aquilo que a gente já sempre conversou, o progresso era uma coisa que estava sendo vista como uma coisa boa nesse sentido, sem olhar para o trabalhador. E esse sistema ele tinha que ter uma justificativa dessa exploração que você falou. Existiam fábricas, existiam locais que as pessoas faziam as necessidades fisiológicas onde estavam trabalhando no local, porque não podiam Se sair dali, ausentar. né? É só isso que eu queria falar mesmo. Pode falar. Não, é porque a hora que você falou, eu me lembrei e acabei te interrompendo, Arlene. Mas tem uma descrição que o Karl Marx faz, que é belíssima, que ele mostra uma mulher trabalhando num tear e com o filho no colo, né? Então ela amamenta o filho enquanto trabalha, e ela está ali no tear, e o filho no pé do tear também. Então ela cuida do filho e o filho vai crescer ali, ela cuidando enquanto trabalha, né? Então, assim, são realidades sociais que a gente não tem como discutir isso hoje, sabe, sem levar em conta, né? Sem levar em conta, até porque hoje, infelizmente, isso está voltando a acontecer. Está voltando a acontecer. A gente teve um avanço social muito grande na questão do trabalho ao longo de todo o século XX, tá? E no início no final do século XX, a gente já começou a ter questionamentos a respeito dessas questões, e nós estamos experimentando um enorme retrocesso ao longo do século XXI. Então, a gente não pode perder isso de vista em momento algum, tá? Porque isso que você falou, Arlene, acho que nessa questão a gente tem que entender que Kardec está falando do trabalho idealizado. Eu, Elias, aposentado, trabalhando pela causa espírita, trabalho no limite das minhas forças, né? Trabalho no limite das minhas forças, porque eu quero, por prazer. Agora, essa não é a realidade do trabalho profissional, do trabalho de subsistência, né? Então, acho que a gente precisa ter isso em mente. E eu tenho mais uma pergunta em cima do que você falou. Antes de passar para a Lavínia, eu quero que a Lavínia já me ajude a pensar nela. Você falou que Kardec dialoga em algum momento com a realeza. A realeza não, até porque a realeza estava em processo de extinção, né? Mas a gente sabe que ele se relacionava muito próximo com o imperador. Tá? Mas, assim, com a nobreza, vamos colocar assim, as elites governantes, ele dialogava com o empresariado, que era a burguesia, tá? E em que momento ele dialoga com a classe trabalhadora? Não, é só porque a gente vem falando dessa questão né, do século XIX, dessa condição das fábricas, e é exatamente isso que o Elias comentou. A gente tem visto ultimamente um retrocesso muito grande nas condições de trabalho, né? O tema da precarização do trabalho tem sido muito levantado dentro dos grupos de estudo específicos, né? A questão da uberização, né, dos trabalhos por aplicativo, e essa questão da limitação da jornada de trabalho, a gente agora tem um debate sobre o direito ao desligamento, né? Essas ferramentas de comunicação digitais, especialmente o WhatsApp, tem feito com que muitos trabalhadores de nível médio, não tanto, né, os trabalhadores mais, digamos, braçais, mas com um mínimo de intelectualidade no seu trabalho, acabem ficando 24 horas por dia ligados no trabalho. Eu, particularmente, tenho um problema sério com isso em relação ao meu trabalho, porque eu sou assessora do desembargador e acabo ficando 24 horas disponível para o trabalho. Então, esse é um tema que a gente tem estudado bastante, que é o direito ao desligamento, porque você pode até não estar efetivamente trabalhando, você acaba estando à disposição do seu trabalho o tempo todo. E segundo a CLT, jornada de trabalho é o tempo que você está à disposição do seu empregador, não obrigatoriamente que você está trabalhando especificamente. Agora, Elias, me recorda aí o seu questionamento, que eu falei tanto que eu acho que até me perdi. O que você queria que você comentou aí? É porque eu não achei momento em que Quando o Kardec Kardec fala com a dialoga classe trabalhadora. com a classe trabalhadora, né? Assim, a única coisa que me veio à mente foi quando ele oferecia aulas gratuitas aos filhos da classe trabalhadora. Talvez essa pudesse ser uma, né? Porque a gente, né, em algumas biografias dele, até no livro, né, fala dessa possibilidade que ele dava certas bolsas de estudo a algumas crianças que não podiam pagar. E depois tem alguns casos, até no Céu e Inferno também, que fala, né, de trabalhadores, assim, de pessoas
Mas realmente não me parece que ele tivesse muito. Que Kardec está numa elite intelectualizada, né? Exatamente. É Então, isso que ele eu quero realmente chamar a atenção. ele está numa elite intelectualizada, né? Lá primeiro, né, em Pestalozzi, depois nas comunidades científicas. Realmente não parece que ele tinha muito contato assim, com a classe trabalhadora, não. E aí, Lavínia, eu quero até chamar a atenção, porque quando a Arlene estava falando, eu me lembrei assim, olha, Kardec era empresário, gente. Kardec era empresário. Ele foi empresário várias vezes, dono de escola, ele foi empresário na área do teatro, ele foi empresário em várias áreas, inclusive com um pequeno banco de crédito, né, na época. Então, assim, Kardec era um empresário que algumas pessoas não gostam dessa expressão e acham que ela pode ter um conteúdo pejorativo, mas eu penso que não. Do ponto de vista apenas de categoria sociológica, ele era um pequeno burguês, né? E assim, ele enquanto pessoa, ser humano, inserido numa realidade social, ele tinha a visão voltada para a realidade social dentro da qual ele convivia, né? Então, por exemplo, tem uma carta que está lá na Universidade Juiz de Fora, que eu acho muito interessante, eu até tinha pensado em trazer ela para a gente discutir, mas achei que não era o caso, não, que alguém pede para ele ajudar numa família que estava com dificuldade, e ele consegue trabalho para uma criança, tá? E ele consegue trabalho para uma criança, parece que de 10, 12 anos, né? Consegue colocar essa criança trabalhando numa fábrica. Então, assim, essa é a visão de mundo daquela época, a gente não pode perder isso de vista, porque isso transparece no texto. Isso transparece no texto kardeciano. E se a gente não for capaz de fazer essa leitura crítica, a gente vai pegar isso aqui, defender isso aqui como a lei do trabalho, tá? E vai falar, é a lei do trabalho, está no livro dos Espíritos, né? E não é tão simples assim. Tem um recorte de classe, né? Tem tudo isso que a gente precisa ser capaz de ler. O que não impede Kardec de perceber as questões sociais, né? Eu quero ler essa aqui, aliás, essas duas aqui, tá? Porque eu acho que ele vai mexer nessas questões, né? Ele tem visão disso, sim, apesar de estar a partir de uma perspectiva que é da burguesia empresarial da época, dos pequenos empresários da época, né? Dos filósofos, dos pensadores da época, mas ele tem uma visão social também, ele não deixa de ter uma visão social, embora não seja no nível do Engels, né? E de outros que virão depois, né? Mas vamos lá, lê para nós essas duas, Lavínia, para a gente em seguida passar para o final. O que pensar daqueles que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porquanto transgride a lei de Deus. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim, sua obrigação vai apenas até o limite de suas forças. Pronto. Então, assim, olha, eu acho que nesses dois pontos aqui a gente vê que havia uma preocupação social. Havia uma preocupação social, né? Embora ela não tivesse muito bem definida, muito bem analisada, né? Ele vai, inclusive, vai continuar aqui, ó. Ele vai continuar nessa aqui, ó. Né? Vamos ler ela também. Mas de que recurso disporá o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo ele família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei de caridade. É a lei de caridade aplicada como sistema social, né? Então, assim, é a caridade não no individual, tá? Mas é a caridade do ponto de vista de estrutura de sociedade, né? Eu acho isso fantástico, sabe? Kardec ele tem essa percepção, por mais que ele não esteja com o olhar voltado da perspectiva do trabalhador, né? Mas ele tem essa percepção. E isso vai ficar ainda mais claro nesse comentário dele, que para mim é um dos melhores textos, é um dos excelentes textos de Kardec, tá? Nós vamos ler esse texto aqui, a gente vai ler ele sem pressa, vamos ler ele devagarinho, que eu quero terminar discutindo esse texto aqui, né? Vamos lá, vamos começar devagarinho aí. Não basta dizer ao homem que ele tem que trabalhar. É preciso também que aquele cuja existência depende do seu trabalho encontre ocupação. E isto é o que nem sempre acontece. Do que depende para o ser humano encontrar ocupação, gente? Vamos analisar a Oportunidade economia agora.
vocês estão falando de toda a conjuntura diferente do que ele está oferecendo. Precisa toda uma conjuntura de economia, até de saúde, não é só a questão econômica. É tudo. As classes, uma não aceita a contribuição da outra, quer resolver o problema sem conhecer as dificuldades do grupo, né? Eu não tenho o que dizer, não. Acho muito complicado tudo isso. Complexo, não é? Como é que Porque funciona a taxa? envolve até, como fala a Lavínia, o direito, né? O direito, inclusive, tem que proteger. Enquanto não houver uma coerção, não adianta esperar boa vontade. Se tivesse boa vontade, os centros espíritas não seriam tão inimigos uns dos outros, e nem as pessoas. A taxa de desemprego é um elemento muito importante que, desde Adam Smith já analisou isso. No livro dele, A Riqueza das Nações, ele analisa isso muito bem, e ele fala assim, olha, como o trabalho também é colocado como objeto da remuneração pelo empresário, né? Então, é importante que os empresários regulem também a quantidade de pessoas desocupadas. Por quê? Porque se tiver mais pessoas desocupadas, eles vão aceitar trabalhar por um salário menor. Se você tiver poucas pessoas desocupadas, eles vão exigir salários melhores para trabalhar. Então, uma das maneiras de a classe empresarial manter o jogo dos seus interesses é regular a taxa de emprego. Tanto que vocês podem ficar atentos que toda vez que a taxa de empregabilidade começa a subir, como a gente ouviu recentemente o Banco Central, o presidente do Banco Central dizendo, né? Dizendo, olha, isso é preocupante, a taxa de emprego, o desemprego está caindo muito. Isso força os salários para cima, pode provocar inflação, né? Inflação coisíssima nenhuma, não é isso que está preocupando ele, não. O que está preocupando é porque ele, querendo ou não, ele é representante dos grandes empresários no Brasil. E os grandes empresários não têm interesse em que o salário aumente. Por quê? Porque se o salário aumenta, pode comprometer as margens de lucro que eles oferem. Então, quando Kardec vem e diz aqui, ó, não basta ao homem dizer ao homem que ele tem que trabalhar, é preciso que ele encontre ocupação, no modo de funcionamento da nossa sociedade atualmente. Inevitavelmente, se nós tivermos uma taxa de desemprego de 4% a 5%, os empresários vão considerar que é problemático. Eles esperam que o desemprego esteja por volta de 9%, 10%, ou seja, que tenha muita gente sem trabalho. Tá? Então, isso aí é uma questão que a gente precisa ser realista. Né? Realista. É assim que a economia funciona, e sempre que a taxa de emprego cair muito, vai ter um monte de gente criando, se precisa, derrubando o governo, tá? Derrubando o governo, porque quem controla são os grandes empresários, eles derrubam o governo para poder voltar a empregabilidade para os níveis que interessam a eles. Alfonso, com a palavra. A realidade atual está derrubando um pouco, ou questionando esse comentário. Né? Por exemplo, Estados Unidos está com uma taxa de desemprego abaixo de 4%, no entanto, uma das principais críticas contra o governo Biden é justamente necessidade de criar mais empregos, necessidade de subir salário. O que os sociólogos, os economistas, eu diria mais os... Bom, daqui a pouco vem a palavra. Mas eles se esquecem que o nível salarial ele é sempre retardado em relação à recuperação de emprego. Toda vez que você tem um processo recessivo, o emprego é o primeiro que cai, ou cai rapidamente, e, consequentemente, cai os salários. Quando volta o emprego primeiro, para depois voltar o salário. Sempre tem um delay considerável entre uma coisa e outra. E hoje os Estados Unidos está se questionando justamente isso. Os empresários questionam que a taxa de desemprego é baixa e os empregados questionam que o nível salarial está baixo ainda. E nós estamos voltando para uma recessão nos Estados Unidos, mesmo ainda nesse processo de recuperação. Então, a realidade, de vez em quando, ela dá uns nós nos economistas e... Não é tão simples, né, Alfonso? Não é tão simples. Não é mas matemática. Que ela é controlada, no interesse do capital, não resta dúvida. Sim.
Ainda eu ia temos que dizer lidar os agora com a inteligência estatísticos. artificial no meio, né? Ainda tem isso. É. É. Não, e no Oi, Brasil, por exemplo, como se mede desculpa. taxa de desemprego no Brasil é absurdo, né? Se você diz que está procurando emprego, você é contado como desempregado. Se você não diz nada, você não é contado. Já não é Então, contado. é através de entrevista. Vamos lá, mas tá bom. Alguém ia falando? Quem que é? Antes Não, de retomar a leitura? eu só ia falar rapidamente que nesse momento, eu não sei as datas mais, eu não me lembro, houve os cercamentos dos campos, os camponeses saíram em massa para trabalhar nas fábricas, ou seja, aumentou, né, o número, a oferta de trabalhadores, os salários ficaram menores ainda, e ainda teve, ao mesmo tempo, eu não lembro mais as datas, eu estou falando desse mesmo contexto, teve também uma lei em relação aos desocupados. Todo mundo, assim, não podia ter desocupado, ou seja, aumentou ainda mais o número de trabalhadores. Isso também um jogo aí, né? Um jogo de explorar a mão de obra que é. E eu fico olhando, eu acho até que eu preciso me rever. Eu fico olhando assim, quando eu olho as falas do Kardec, eu sempre penso nesse contexto todo, e eu confesso a vocês que eu não sei exatamente o que é que ele está querendo dizer. Eu tenho Uhum. dúvidas, até porque ele é um homem de seu tempo, né? Eu não sei até que ponto essas questões não estão também embutidas aí, é isso que eu estou falando. Não Uhum. estou falando nem que estão e nem que não estão, tá? Eu não Perfeito. sei. É, Essa questão do tempo do Kardec também, a gente não pode esquecer que ele está mergulhado no liberalismo, né? exatamente. A fase anterior era a fase onde ou você era do clero, ou você era da nobreza, ou você era do povo. E não existia a mínima mobilidade social entre essas coisas. Então, se você nascesse camponês, você ia morrer camponês. Quando você tem o liberalismo que quebra com essa lógica, você cria automaticamente na cabeça das pessoas a ideia de que só depende de você. Você não tá mais, não é mais o seu sangue que vai dizer quem você, aonde você vai chegar. Então, essa vontade de trabalhar mais, essa submissão a essas condições de trabalho, vem muito imbuídas da ideia de que agora você pode ser quem você quiser. Se você fizer, você vai conseguir. Então, A crença, né, ô Lavínia? A crença de que é germe da, possível. o germe da meritocracia, né, que vem como uma coisa positiva na sua gênese. Né? Você não está mais fadado a ser camponês para o resto da sua vida, porque você nasceu fora do clero, né? E fora, quer dizer, você não entrou no clero, não é nobre. Né? Esse estigma não existe mais. Então, assim, a gênese disso até não é ruim, né? Mas ela vai se deturpando numa questão dessa exploração, e Kardec está no meio disso ainda. Então, assim, ele ainda está um pouco embebido dessa possibilidade disso ser bom. Né? Eu acho que ainda não está tão claro a nocividade que essa estrutura toda vai se desenvolver. Uhum. Perfeito. Afonso, com a palavra. Depois nós vamos retomar a leitura, porque o tempo está A Lavínia acabando. já usou o termo, né? A Kardec era extremamente meritocrata e seus espíritos também. A Né? sociedade, né, Alfonso? A sociedade. Não, a sociedade estava se tornando, mas ele tinha uma posição meritocrata, e isso é bem claro nos livros dos espíritos, é bem claro na revista espírita, você vê vários textos Uhum. onde o espírito diz, eu consegui isso pelo mérito de ter feito aquilo, e etc. Então, Vamos lá. Lavínia, continua para nós a leitura. Quando a falta de emprego se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Esse equilíbrio, porém, supondo que ele seja possível, apresentará sempre intermitências, e durante esses intervalos, o trabalhador não pode deixar de viver. Que é o que eu falei do Adam Smith, que ele está usando Adam Smith na veia, né? Vamos continuar, porque agora ele vai trazer uma visão que é fundamental para a gente pensar em termos de filosofia espírita. Vai lá. Há um elemento que quase não se faz pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de uma teoria: é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Tampouco a educação moral através dos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres
a que incute hábitos, pois a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Pausa. Tá. Deixa eu fazer a pergunta para vocês. Reforma íntima é um problema do indivíduo ou é um problema da sociedade? De acordo com esse texto aqui, com esse que está marcado em azul. Da sociedade. Percebe como que, para Kardec, reforma íntima é um problema da sociedade. O Signatis tem uma fala, um comentário dele no livro dele que eu acho fantástico. Ele fala assim, olha, se a gente acreditasse mesmo que a reforma íntima fosse um problema do indivíduo, a gente não abria centro espírita. Porque a gente abre centro espírita exatamente porque a gente acredita que em grupo é possível promover a reforma íntima dos indivíduos. É isso que Kardec está dizendo aqui, né, gente? Tá? É através da educação como programa de educação universal, educação para todos. É através disso que nós podemos modificar a sociedade. Olha aí que coisa mais interessante. Vai lá, seguindo. Quando se considera a massa de indivíduos lançados todos os dias na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, devemos nos espantar com as consequências desastrosas que daí resultam? Olha o social de novo. O social de novo. E a gente vê as pessoas querendo fugir da discussão social, como se o espiritismo não tivesse nada a ver com a discussão social. Né? Vamos continuar, vai lá. Quando esta arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelos que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os inevitáveis maus dias. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem compreendida pode curar. Aí está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Não está faltando aqui políticas públicas de proteção ao trabalhador, políticas públicas de garantia de condições de vida, de saúde, de educação, educação universal, tá? Não está faltando aqui sistema previdenciário que dê condições da pessoa viver na velhice, que lá em cima, inclusive, ele comentou, né? Então, assim, aqui a gente também tem que fazer essa leitura. Ele está colocando tudo na mão do indivíduo, porque naquela época nós estávamos vivendo a consagração da autonomia individual. Então, o texto kardeciano ele tem que ser lido com essa perspectiva. Kardec está depositando tudo na mão do indivíduo, porque era o contexto da época. Tá? Nós fazermos a mesma leitura em pleno século XXI, sem de entender que de lá para cá houve toda uma reflexão social e que hoje há toda uma visão diferente, tá? E que coloca como dever coletivo criar estruturas sociais que garantam esse bem-estar, né? E essa segurança de todos, que não vai ser só a pessoa fazer uma poupança, comprar imóveis para poder alugar, para na velhice eles ter do que viver. Não. Né? Hoje, a questão é que a sociedade tem que viabilizar a maneira de que isso aconteça. Né? E aí entra a previdência social, e aí entra tudo isso. Então, eu acho que é muito Eu li importante. essa frase, Elias, eu não pensei em desordem em previdência individual, não. Eu Não, pensei, sim. A desordem em eu pensei previdência é nisso coletivo. social, Mas coletivo. isto. Mas a educação é que vai resolver isso. Tá? É nesse sentido. Não, mas a educação como sociedade, realmente. Ah, Agora, sim. tem que lembrar que Max Weber, por exemplo, escreveu os textos dele bem depois de Kardec. Muito depois. Então, a sociedade como a gente entende hoje não era a sociedade de Kardec. Exatamente, Alfonso. Exatamente. Acho que uma pequena experiência liberal socialista que nós tivemos foi no começo do século XX, em Viena, na região da Áustria. E, fora isso, ou tendia para o socialismo marxista ou para o capitalismo britânico. Então, você não tinha o meio termo que tentou-se criar nos anos 20 na Áustria e que, quando Ferdinando tomou o poder de novo, acabou com tudo, porque os militares e a nobreza tinham que ter poder.
e tiraram os liberais da história. Mas E aí depois eu, nós tivemos também, né, Alfonso, ao longo do século XX, nós tivemos a política do bem-estar social, que vigorou em vários partidos, em vários países da Europa, alavancada pelos partidos social-democratas, né? isso, mas países que dependiam ou dependeram durante muito tempo da exploração de De outros colônias e países. etc. Quer dizer, então, É, é um país que tinha uma riqueza que não era natural do país, era trazida de fora. E aí trazida é de fácil fora. fazer. Com dinheiro é fácil fazer socialismo. Estado de bem-estar social. Iracilda, quer falar? Mas é porque eu acho muito delicado, e quando a gente analisa, né, Lavínia está aí com a questão trabalhista à flor da pele, e isso mexe muito com ela, esse texto em específico, e eu acho muito interessante, porque temos o desafio agora da questão da inteligência artificial, da questão da automação, da questão da robótica, da questão... Nós vamos ter uma grande massa da população sendo descartada, né? E isso me preocupa. Meu filho vive nesse mundo aí dessa questão da informática e tudo isso aí, e ele fala, mãe, é inevitável, e logo, logo você vai estar sendo cuidada por robô. Eu falei, eu não quero chegar a esse dia. Ele falou, pode se preparar, que você ainda vai viver o tempo de ser cuidada por um robô. E aí, assim, a minha preocupação, e eu conversando com ele hoje, eu fiquei pensando nisso, né? Nós temos aí um desafio enquanto sociedade pela frente, que é o que fazer com essa grande quantidade de seres humanos que serão obsoletos, digamos assim, né? O que nós enquanto sociedade, nós enquanto humanidade, como nós vamos trabalhar isso aí, né? O que nós estamos fazendo nessa direção, se nem hoje a própria previdência social, a própria seguridade social, tudo isso já está sendo, de certa forma, desmantelado, né? Aos poucos, assim, e as pessoas, às vezes, ficando... sem esse resguardo. Então, assim, como que vai ser no futuro, então? Então, isso tudo me preocupa muito, né? Porque já era uma preocupação, acho que de Kardec, ele já traz isso nesse comentário, que essa sociedade ela vai ter que se reelaborar, né? E em que direção nós vamos estar nos reelaborando, né? Isso me preocupa muito hoje, quando eu não consigo mais falar sobre isso aqui e não trazer essas preocupações. Então, é só isso. E aí, Alfonso, eu quero trazer isso que você falou, tá? A gente não pode ler Kardec esquecendo que ele está escrevendo em 1860, né? Já não pode tirar isso de vista. E aí nós nem podemos cobrar dele que ele fosse profeta para avançar as coisas que nós estamos discutindo hoje, e também não podemos cair naquela, né, de que está na obra de Kardec, é assim mesmo, e se Kardec não disse, não existe, né? E aí tem um conceito que eu acho muito importante, mas que ele já foi totalmente reformulado. Aí, Alfonso, eu vou ver se eu trago a versão moderna, tá? Para não trazer a versão antiga, que é o conceito de luta de classes, tá? O meio espírita tem pavor dessa expressão, luta de classes, porque eu já vi o Leon Denis mesmo. Leon Denis acha que luta de classes é você fomentar a discórdia, fomentar o desentendimento entre as pessoas. Mas, e aí vai ter toda uma discussão, mas eu não vou colocar nesses termos e vou sair do termo que foi cunhado na época do século XIX, mas quero trazer que hoje tem um outro estudo que é mais recente, do Thomas Piketty, na França, que é de 2013, onde ele fala, não é propriamente luta de classes, é um conflito de interesses que existe. Você tem hoje metade de toda a riqueza do mundo na mão de um pequeno grupo representado por 1% das pessoas, em média, um pouquinho mais do que isso, um pouquinho menos, tá? E você tem 99% da população do mundo que trabalha para manter essa riqueza em desenvolvimento e aumentando cada vez mais, e que acaba aumentando para esse 1%. Então, assim, ele vai dizer que existe um conflito de interesse. Então, nós vimos aí uns anos atrás, 10 anos atrás, mais ou menos, 2014, nós vimos aquele movimento lá nos Estados Unidos, na Wall Street, né? O 99 contra 1, tá?
onde eles estavam denunciando que 1% mais ricos, eles detinham a riqueza que era equivalente a 99% da população, né? O fato é que hoje, por mais que não faça muito sentido a gente falar em luta de classes do ponto de vista antigo, de proprietários e patrões, mas a gente não pode perder de vista que há um conflito de interesses muito bem estabelecido, tá? Que é dos grandes detentores de capital e do restante da população, que é colocado para trabalhar e é estimulado a consumir mais através de marketing, é estimulado a consumir cada vez mais produtos num processo acelerado de inovação e de destruição, tá? E que tudo isso é para poder aumentar o patrimônio daqueles que não precisam trabalhar, porque o único trabalho que eles têm é gerir adequadamente a riqueza que eles herdaram, né? Então, assim, é preciso que a gente não feche os olhos para essa realidade, né, quando a gente for discutir a questão do trabalho. Porque senão a gente vai discutir o trabalho numa visão muito platônica, muito romântica, muito fora da realidade, e não vamos perceber que hoje, no planeta Terra, nós temos em torno aí, já caiu, graças a Deus diminuiu, tá? Mas nós temos em torno de 800 milhões de pessoas passando fome. Então, assim, são questões que... E passando fome por quê? Porque o trabalho não é algo universalizado, a educação não é universal, saúde não é disponibilizada para todos. Tudo aquilo básico que Kardec fala ali não está ao alcance das pessoas, né? Então, assim, eu penso que estudar esse capítulo sem pensar nisso, eu tenho receio de que não seja muito adequado da nossa parte. Só isso que eu queria observar. É Mas engraçado isso isso. precisa ser, isso, ainda que a gente use outro termo, como você falou, conflito de interesses, isso precisa ser conversado, né? Precisa ser Isso precisa, problematizado. porque senão fica dentro daquela coisa só de como é que fala, gente, que você falou aí? Reforma íntima. Reforma íntima, exatamente. E Né? há um conflito de interesses que precisa ser colocado, né, gente? O interesse do capital é diferente do interesse da pessoa que trabalha para sobreviver, né? E a gente vai ter que achar meios de discutir isso, ok? Podemos encerrar? Fala, Occupy Alfonso. movimento, é esse? Hã? Occupy movimento. Occupy Wall Occupy Street. movimento. Occupy Wall Street, né? Esse foi um movimento muito forte, baseado na teoria do Piketty, e que é muito interessante. Inclusive, eu vi uma charge uma vez que estava assim, o trabalhador com a plaquinha, 99% da população, não sei o quê, e daí vinha a polícia do outro lado, 1%, 1%, 1%. Desse jeitinho, né, gente? Pessoal, ok, vamos refletir sobre isso. Na próxima semana a gente se encontra de novo e vamos conversar um pouco mais, né? Tudo ok? Vamos nos despedir uns dos outros? Boa noite a todos. Boa noite. Muito Boa bom, noite, gente. obrigada. Boa noite. Aprendi muito. Bom fim de Tá, semana. boa noite. Bom final de semana. semana. Boa semana. A gente aprende tanto aqui, né? Boa noite. Pois é muito bom, gente. Muito obrigado, viu?